o espaço é maior. Então, a maior sala com mais gente não vai passar de 1000. General, uma sala dessa em Miami, normal, custa... Isso aqui é tudo subsidiado. Sim, né? Então, sim. Por exemplo, o trabalho que a Apex faz, muitas empresas fazem, né, de consultoria e tudo, é o trabalho deles no dia a dia. Sim. Só que nós somos governo, então é subsidiado. O senhor tem uma ideia de um custo particular no escritório desses de Miami? Não tem. Não tem, mas é no mínimo 10 vezes mais. Realmente aqui o metro square feet é muito caro, né? Bem mais. Essa é uma sala para até 7 pessoas dentro da Apex. Então, a gente tem que... México são 110 milhões de habitantes, sei lá quanto. Então tem muita coisa para explorar lá. Canadá também. Então é um trabalho bom. Na universidade, a startup que nós estamos tentando desenvolver lá em Chicago, nós estamos preparando uma conexão com o Purdue, que é o MIT do agro. Sim. Então, são brasileiros. Estamos acelerando lá também. Aí aqui nós temos um outro. Nós da Apex Brasil promovemos os produtos e serviços brasileiros no mundo, com mais de 10 mil empresas apoiadas. Exporte ou descubra investidores internacionais. Abra novas frentes e aumente seu faturamento. Como podemos ajudar sua empresa? Ajudar, por favor, Mike. Ajudar a compartilhar as ideias e tudo, né? Mas eu falo um pouquinho, eu me apresento, aí a gente passa rapidinho assim e depois volta para mim de novo para contextualizar, né? Meu nome é Mauro Cid, estou aqui nesse escritório da Apex Brasil há 3 anos, estou completando 3 anos. Então a ideia nossa é ajudar as empresas brasileiras a exportar, a internacionalizar as empresas e ajudar na atração de investimentos. Né? Basicamente essa nossa missão do escritório. Aí depois eu volto de novo. Sim, nós estávamos antes no consulado, a gente queria ver a conexão da Apex com o consulado, setor comercial, que a gente fala. Eu sou Fabíola Sartori, coordenadora internacional da universidade. Também trabalho com o Sister Cities International, voluntária, aqui mais com a Arkansas, nos Estados Unidos, e com a MRE, com as bolsas do governo para a UX. E coordenando um pouquinho aqui, ajudando a missão. Que bom. Da mesma forma, ajudando a coordenar a missão junto com a Fabíola, nós dois somos os chaperones lá em Caxias da Sister Cities. Eu trabalhei em indústria há muito tempo, fui professor da universidade quase 30 anos também, durante 27 anos, e decidi ser empreendedor agora, com algumas startups, uma delas está em Chicago, e as outras a gente tem a pretensão de internacionalizá-las também. São startups em Deep Tech, em tecnologia. Obrigado. Eu sou o Lucas, eu sou estudante de comércio internacional, mas hoje eu trabalho com TI. Prazer, meu nome é Juscelda, eu atuo como docente na Universidade de Caxias do Sul, na área cursos de gestão. Eu sou Ricardo Marcon, eu sou graduado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em design de produto e uma de gestão estratégica. E tenho uma empresa familiar que se chama J. Marcon, que é do ramo de móveis, e sou diretor da empresa. Estou há 51 anos trabalhando nessa empresa e nós exportamos para alguns países da América do Sul e América Central. E antigamente, nos anos melhores do dólar, depois ele veio muito abaixo, a gente exportou também aqui para os Estados Unidos. Nós trabalhamos com alguns programas da Apex também, estamos no momento também engajados num programa de exportação da Apex, também levam empresários e compradores daqui para as feiras do Brasil. E nosso interesse também é continuar com esse trabalho com a Apex para ampliar nossa venda e retornar, quem sabe, para os Estados Unidos aí, no futuro. Eu sou Silvana, sou da Universidade de Caxias do Sul, sou professora na área de psicologia. Meu nome é Lília, eu estou um pouquinho aqui do grupo porque eu sou de Santa Catarina, uma cidade pequenininha chamada Lages, mas que ela se assemelha muito, né, às características da região serrana onde Caxias do Sul é. Eu sou pró-reitora de pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação na cidade. Essa questão da internacionalização nos diz muito a respeito.
Meu nome é Cristiano Pavinato, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de software há 22 anos. Eu também sou investidor anjo de algumas startups e dou aula na Universidade de Caxias do Sul. Meu nome é Leandro Perger, tenho uma empresa de filtros de água há 20 anos, né? E também faço parte da SIC. Estamos aqui para aprender um pouquinho como é que faz essas exportações. Bom, nós vamos aprender todo mundo junto. Isso aí. Giancarlo Feltrin, empresário, Farroupilha. Vinícius Pessim, sou vice-presidente da indústria da SIC de Farroupilha e também da SIC Serra, que é uma entidade que congrega 17 municípios da Serra Gaúcha. Sou empresário também, faço parte da diretoria de uma empresa chamada Tecnova. A gente estava comentando antes aí, a gente ajuda no meio ambiente, né? Fazemos a parte de reciclagem de sucata, exportamos, né? Aprendemos a fazer o comércio exterior com a Apex, diversos projetos. Inclusive esse ano a gente terminou agora mais um PIX, né? E estamos trazendo aqui então também essa equipe junto com a missão empresarial para buscar aí novidades e realmente fazer a coisa acontecer com mais força entre a Miami, né, Estados Unidos e a nossa região lá da Serra. Olá, meu nome é Daniel Bump, sou de Farroupilha também. Essa missão ela foi preterida, né, imaginada ainda em 2018, né, que a ideia era trazer, junto com a universidade, né, essa integração do setor público, das universidades e do setor privado. Eu era presidente da SICS, que é da Câmara Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios da nossa cidade, juntamente com a SIC de Caxias e com a universidade. Tivemos a pretensão de vir e queremos fazer com que isso aconteça aí pelo menos anualmente, para inserir novas empresas e as pessoas, principalmente nessa conexão com os Estados Unidos. E também faço parte do Conselho Gestor Comunitário da nossa cidade, nos acompanha o prefeito Fabiano aqui, onde a gente preside todas as entidades do nosso município, criando uma integração do setor privado e com o setor público para a gente tentar avançar em conjunto. Também participo da ASGAV, sou vice-presidente da Associação Gaúcha de Avicultura e participo da BPA também, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é onde a Apex teve grande influência no início, quando o Brasil começava a exportação de frango, e hoje é o maior exportador de frango. O nosso setor, eu participo da produção de ovos, que aí é outra situação, onde a gente começa a engatinhar. Hoje o Brasil exporta apenas 1% da nossa produção. Há 2 semanas conseguimos abrir com o México a exportação, então estamos estudando esse mercado principalmente para produtos industrializados, né? O ovo pasteurizado, o ovo congelado e o ovo em pó. E a pretensão é a gente criar essa interatividade com os Estados Unidos, que a gente considera um país totalmente avançado nessas áreas, numa facilidade maior de negócios, para que a gente possa avançar em conjunto, né, e desenvolver principalmente a nossa região, o nosso estado, o nosso país. Estamos numa região bem industrializada, muitas empresas que exportam. O Michel aqui é lá da Grande Cachoeira do Sul, onde a gente, por coincidência, tem uma propriedade lá para a produção de grãos e gado, né? Então, para nós é bem importante estar aqui, porque é uma longa história aí. Essa viagem foi marcada e remarcada pelo menos 4 ou 5 vezes, né, Fabio? Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Meu nome é Fabiano Feltrin, eu estou prefeito de Farroupilha, também presido o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Serra Gaúcha. Estamos tentando melhorar a performance dos municípios em resíduos sólidos, né, a questão da água, e deixei 20 empresas familiares para poder estar nesse papel agora, nessa missão como prefeito, mas a nossa ideia também é de poder fazer com que mais empresas tenham acesso à Apex, que eles conheçam o trabalho de vocês. Hoje nós temos empresas extremamente renomadas na região, que é a Marco Polo, que é a Randon, que é a Grendene, que é a Tramontina, que a gente trouxe aqui também, e no final da reunião vamos entregar para vocês dois.
mas que a gente possa, então, nessa união de esforços e também sendo colaborativo com vocês, que a gente também possa unir esforços aí para melhorar a questão da importação, exportação e todo o trabalho que a Apex desenvolve para ajudar a nossa empresa, que tem gente aqui que já se utiliza disso, mas a nossa ideia é poder transmitir isso a todas as nossas instituições, associações e também trabalhar com a tríplice hélice, né, que é poder estar o poder público, a iniciativa privada e a nossa academia, a Universidade de Caxias do Sul, para que a gente componha todos os aspectos de poder transmitir e trazer mais gente para o progresso. Boa tarde a todos, eu sou Michael Rinelli, não é Michel, tá? Corrige, Michael. Michael. Eu trabalho na Apex há 4 anos, eu sou encarregado da área de promoção de investimentos. Minha carreira profissional tem sido, né, nos últimos 30 e poucos anos, na área de novos negócios. Então, eu tenho formação acadêmica no Brasil, na URGS, sou formado aqui nos Estados Unidos também. Trabalhei por muitos anos na Embaixada do Brasil em Washington, por 7 anos, no setor comercial, que é um trabalho similar ao que eu faço aqui na Apex, mas aqui na Apex eu estou há 4 anos e à disposição de vocês, qualquer assunto relacionado aí à promoção de investimentos, né, vai ser um prazer ajudar vocês. Então, voltando, o trabalho da Apex, né, nós temos justamente esse. Nós ficamos orgulhosos quando temos a satisfação de receber empresários, professores aqui na nossa casa. Um minutinho só para atender por favor. E eu reconheço também que são vitoriosos, né? Empresários dispostos a exportar, vendo toda a situação do Brasil, toda essa parte do dia a dia do trabalho. Então, eu tiro o chapéu e cumprimento a todos aí. Mas a nossa Apex é uma agência de promoção de exportação, atração de investimentos, né? E ajudando na internacionalização. Nosso quartel-general está em Brasília, já conhece, lá com 380, 390 pessoas trabalhando, e temos no Brasil 4 escritórios regionais, um em Belém, no norte, no nordeste, em Recife, no sul, em Porto Alegre, e no sudeste, em São Paulo ali. Uma pessoa, 2 trabalhando no nosso escritório. E nós desdobramos no exterior alguns escritórios, que a gente chama de EA, né? Escritório da Apex, mas a abreviatura é EA. Aqui é o EA, conhecido como EA Miami, mas na realidade a gente trabalha para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Potências, tudo ajeitado dentro dos tratados de comércio, facilita muito para lá, e muita empresa quer entrar pelo México para poder usar os Estados Unidos e o Canadá, mas também o Caribe está aqui do lado, a América Central está aqui do lado. Então a gente também trabalha, não tem como, né? Proximidade, visitas, feiras que você participa, você está com empresários, compradores ou vendedores daquilo ali. Então o foco mesmo da Apex é ajudar os exportadores, ajudar a exportação, mostrar aqui no exterior que o Brasil pode e é competitivo, os nossos produtos são bons. Então esse é o nosso dia a dia de trabalho, ajudar as empresas a internacionalizar. Então, por exemplo, aqui conosco nós temos 109 empresas incubadas, 13 repartindo o escritório, depois nós vamos passar alguns nomes ali, fisicamente aqui conosco. As outras 96, elas estão à distância, elas estão no virtual, mas já constituem empresas americanas, estão no Brasil, mas tem o nosso Zip Code aqui, caixa postal e tudo. Então, é um trabalho, um portfólio de serviços que a gente presta para as empresas, né? E no exterior, que estamos na ponta da linha, vocês estão indo a São Francisco, né? Amanhã ou depois de amanhã. Então, nós temos lá, hoje é o Emanuel, que está lá no escritório nosso, é um ponto só, está dentro de um WeWork, trabalhando em São Francisco, justamente porque aquela área é uma área voltada forte para a tecnologia, né? Startups, tudo aconteceu. A Apex, no caso, quando nós viemos para cá em 2005, nós viemos para uma área de Doral, uma área de depósitos, né? Então a Apex fazia o armazenamento e a distribuição do material. Então as empresas vinham, trabalhavam lá, ao mesmo tempo que armazenavam o seu produto para distribuir. Aí ficou 2005 até 2008, aí começou a mudar um pouquinho a filosofia do negócio, da armazenagem e distribuição, passou a ser mais centros de negócios.
Em 2011 viemos para esse escritório aqui. Em 2013 abrimos um ponto em São Francisco e esse tempo todo nessa tentativa de ajudar, né? E no exterior nós repartimos com escritórios. Esse aqui é o nosso maior, somos 10 no total, nós com ponto em São Francisco, mas nós temos escritório em Dubai, Jerusalém, Moscou, Pequim, Xangai, Bruxelas e Bogotá. Então são essas nossas estruturas fortes. Aqui é o maior com 10, os outros são 2 pessoas, são uma, às vezes é expatriado, às vezes é só colaborador local no escritório. E aqui a gente é como se fosse uma fotografia da sede. A sede lá ela tem uma gerência de investimentos, são 10, 15 analistas trabalhando o mundo todo. Aqui nós temos uma pessoa de investimentos, que é justamente o Michael. Lá eles têm uma gerência inteira de inteligência de mercado, que estuda os mercados todos. Aqui eu tenho uma pessoa. Então, eu somos 10, mas cada um fazendo uma função, e aí o somatório desse trabalho como um todo. Então, eu tenho alguém que faz a promoção de negócio, outros que fazem os eventos, tem uma parte da gestão, fazendo os contratos todos, o nosso dia a dia da administrativa e mais a gestão das empresas, porque essas 109 empresas, por contrato, elas têm que fazer, tem que se constituir empresa americana, tem que pagar as taxas aqui na Flórida, trazem funcionários, né? Fazem expatriação ou não, então depende disso aí, né? E como que a gente faz como que nós ajudamos as empresas, né, a exportar? Então, começando lá na sede, através dos nossos projetos setoriais, né, projeto Abimóveis, Sindimóveis, na parte a parte de calçados, né, então toda essa parte, através de qualificação, empresas procurando a Apex para qualificar lá o trabalho todo e aquelas orientações. Aqui, nós ajudamos também, as empresas vêm e procuram, nós não fazemos uma qualificação tão didática quanto lá, mas nós damos alguns passos, o que deu certo para uma empresa, fazemos webinars, fazemos reuniões explicando para os empresários o que é vir para o exterior, né? O que é abrir uma empresa que vai trazer funcionário do Brasil, vai contratar local, como é que é o imposto de renda aqui, como é que é a contabilidade, precisa ter isso. Então, são aquelas conversas que a gente procura. Muitas empresas com sucesso passaram aqui, já ganharam perna, não precisam mais da Apex, outras continuam conosco pela facilidade. Nós temos a empresa Indústria Parquet, da Flávia, que faz piso, ela já está aqui há 3 anos, já quase para o 4º ano. Para ela tem um depósito na house e mantém aqui, porque aqui o nosso escritório é perto do porto, do aeroporto, do consulado, das autoridades brasileiras, autoridades americanas, o condado, Miami-Dade County é ali, não sei se vão encontrar hoje, tem um encontro com o prefeito? Não tem? Hoje lá com a Miami, não com a Dade, Miami City. Vai encontrar, né? Então são essas, a facilidade dessa proximidade aqui com a cidade ajuda muito. Então as empresas vêm para cá. Quem está no virtual, na empresa virtual, ela tem acesso à caixa de correio. Por exemplo, ela tem um telefone 0800 que a empresa, alguém liga procurando a determinada empresa. Quando ela atende ali na frente, ela vai atender como se fosse da empresa, porque vai aparecer o 0800 dela ali, ela pode dizer, empresa, aí o dono falou o seguinte, não, se chegar um telefone para mim, transfere para o Brasil, se desliga, pega o recado, e assim nós temos essa portfólio de serviços para as empresas, né? Bom, e aí como é que nós podemos ajudar mais? Então, por exemplo, a Apex faz uma feira, como temos várias feiras, nessa feira a Apex pega um chão de feira e monta ali um stand da Apex, né? E aí, com as empresas interessadas naquele produto, ela reparte ali, se for 30, 40, 50 empresas. Tivemos, por exemplo, em Houston, tinha a feira da OTC, né? Uma feira de óleo e gás, mais ou menos assim. Nós tínhamos 31. Acho que foram quase 40 já. Empresas participando ali e repartindo o espaço. Então a Apex
Realmente o nosso era o segundo pavilhão, bonito, Brasil e tal, e as empresas desdobradas ali ao longo do nosso chão. Outra feira agora, especificamente de moda e praia, que teve aqui em Miami, Swim Show. Então nós estávamos com 51 empresas brasileiras e as associações nossas, a BIT, né, e a VEST, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e dos Design, né? Então, com moda praia, biquíni, tudo. Então, ajudamos também a montar o pavilhão. E aí, outras maneiras de ajudar, fora essas de feira, repartir, fazer a montagem toda, fazendo projetos compradores, que a gente chama, né? Teve comprador que queria ele queria comprar madeira no Brasil. Então, você monta um planejamento de fazer uma viagem para os compradores irem no Brasil ver a madeira. Ele quer ver a sustentabilidade, ele quer ver onde a madeira é plantada. Então, essa é uma maneira. A outra era o café, ele queria ver de onde vinha o café, como é que era o café. Então, foi o projeto Comprador Café, projeto Comprador Madeira. Rodadas de negócios. Então, nós criamos oportunidades para o vendedor brasileiro sentar à mesa com compradores, no caso da América do Norte, canadense ou mexicano. Então, são feitos, ou cada um com tempo, para meia hora, para cada um vender. Então, temos algumas ferramentas para ajudar nesse tipo, né? E outras, assim, projetos de relacionamento, levamos para um evento, ou esportivo, ou um evento acontecendo, compradores, empresas brasileiras nossas, com os compradores deles americanos. Então, não só de 11, 15 minutos, mas ele teria um dia de atividade junto em determinado local e venda. Então, essas são algumas maneiras. Esse nessa parte de ajudar a exportação, ajudar a internacionalização. O outro, que é mais especificamente do Michael, se quiser comentar, da atração de investimentos. Comento, sim. Bom, na área de atração de investimentos, a gente trabalha aqui muito na prospecção de investimentos norte-americanos, né? Mas principalmente Estados Unidos, por a gente estar aqui. A sede, elas nos passam a instrução, e isso depende, né, do ano que a gente está vivendo, mas normalmente a gente tem 7, 8 setores, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, que são aqueles setores prioritários onde a gente foca os nossos esforços de atração de investimentos. Por exemplo, hoje a gente tem um foco muito grande na área de infraestrutura, na área de petróleo e gás, energias renováveis, área da saúde, né, tecnologia. Então, os trabalhos e ações de promoção de investimentos que a gente desenvolve são muito focados nessa área. Como o general comentou, lá em Brasília a gente tem analistas cuidando especificamente de cada área, né? Aqui nos Estados Unidos, como sou só eu trabalho com todos esses setores. Então, um dia a gente está trabalhando com petróleo e gás, outro dia com energia renovável, outro dia com saúde. Então é bastante dinâmico. Real estate também. Setor imobiliário, que é uma área nova, né, de atração de ênfase da Apex para atração de investimentos. Então a gente é bastante dinâmico, a gente trabalha muito, né, nessa prospecção que vem a partir da demanda de Brasília. Além disso, a gente faz, óbvio, né, durante a prospecção dos potenciais investidores para cada um desses setores, a gente ainda tenta fazer um apoio àquelas empresas brasileiras que querem fazer parcerias estratégicas. Às vezes tem empresas brasileiras, né, que estão abertas à ideia de trazer investidor estrangeiro, e isso ajuda a gente bastante, porque aquelas empresas brasileiras já qualificadas, elas têm uma oportunidade de investimento real para a gente oferecer aqui no mercado americano, né? Então isso ajuda também. Claro, a gente tem também certos estados, né, que são mais agressivos, né, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, eles demandam muito o nosso apoio, porque eles querem promover o estado como destino para investimentos estrangeiros. Então, essas são as formas, né? Ou a gente fazendo uma prospecção proativa, indo atrás do investidor americano, daquelas grandes empresas que estão crescendo, que estão expandindo mundialmente, que às vezes pensam em China, pensam em Índia, né? E pensam em América do Sul, mas não estão realmente focadas em Brasil ou em alguma região específica do Brasil. Então a gente tenta convencê-los que o Brasil é um local melhor para se investir do que China, do que Índia. Claro, tudo depende da indústria também, né?
Mas esse tipo de investimento, esse tipo de prospecção a gente faz de uma forma bastante ativa durante o ano inteiro. Aí aquela prospecção mais dirigida que acontece durante as ações, né, como o general comentou, a OATC é um grande evento de petróleo e gás, que a gente vai especificamente buscar investidores do setor de petróleo e gás, né? Então a gente tem aquela expectativa que as nossas empresas brasileiras, né, que têm interesse em investimento, então empresas como a Petrobras que estão fazendo a venda de ativos, né, que a gente possa atrair os investidores para esse tipo de portfólio de oportunidades. Só para dar um exemplo agora de um evento que está acontecendo nas próximas daqui a 2 semanas, o evento de energia eólica, energia solar, que acontece em Anaheim, na Califórnia. O estado do Rio Grande do Sul foi convidado, mas não responderam, não tiveram interesse em participação. Mas nós teremos lá uma delegação de aproximadamente 50 empresários brasileiros, todos do setor de energia solar. Desses 50, alguns farão a apresentação dos seus projetos no Brasil, que eles têm interesse, né, em captar investimento estrangeiro. Então nós tivemos 27 registros de projetos, infelizmente a gente não tem tempo para permitir que todos apresentem, mas nós selecionamos 12 projetos e 12 empresários então vão fazer durante um momento, dentro dessa grande feira de energia solar, que é o maior evento de energia dos Estados Unidos hoje. Então, dentro desse evento, nós temos uma área que vai ser uma área de apoio, né, infraestrutura de apoio ao empresário brasileiro. Dentro desse evento, nós teremos essa área específica da Apex Brasil. A gente está trabalhando também em colaboração com a AB Solar, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Energia Solar. E a gente vai dar essa oportunidade para as empresas brasileiras apresentarem seus projetos para os empresários norte-americanos. Então, essa é uma outra forma que a gente consegue também fazer uma prospecção, né, e promoção de investimentos bem mais dirigidos para ajudar os empresários brasileiros. Isso aí, porque é 5 milhões de reais para nós, para eles é 1, né? Então fica mais, tá um momento propício em função do câmbio para o americano investir lá, né? É uma oportunidade, digamos assim. Claro. Bom, eu diria que $1 milhão para eles aqui, eles nem consideram, porque eles acham muito pouco, investimento muito pequeno. Então, quando se fala em investimentos norte-americanos, a gente tem que pensar, né, para esse tipo de projeto. Claro. $10 milhões, $5 milhões, pelo menos. Sim, começa a ser interessante para eles poder diversificar. Obrigado, Mike. Então, dentro desse contexto, nós temos muitas assim, ligações, né? Então, como o senhor falou, essa nossa PIPCS é muito importante, você trabalhar academias, as escolas, aprender a indústria, o que a indústria precisa, né? O que o governo faz, então isso gira e aqui a gente acaba atendendo a todo mundo. Interessante também, dentre outras formas, nós a Apex tem um start-out com as startups, né? Então ela faz eventos com as empresas, então tivemos aqui um evento que 60 startups foram para a Apex, trabalharam o que dá tempo para fazer o pitch, 2 minutos, 3 minutos, fizeram todo. Aí foram selecionadas 26 empresas e elas vêm aqui. Então, fizemos uma especificamente lá em Boston, em que tinham os investidores ali e as empresas tinham que apresentar 4 minutos, né? Então, a Apex ajuda essas empresas a se prepararem para esse momento, né? Então, contratamos pessoas, experts nisso aí, treinam os jovens lá, ou até de todas as idades, mas são empreendedores novos, querendo mostrar investimentos. Então, é uma outra maneira. Tivemos um evento aqui do e-commerce, em que as empresas interessadas, então, tinham 40 empresários de 26 empresas também selecionadas no Brasil, e foi feito 2 dias, quase 3 dias de atividades com eles. Então, a gente trazia empresas que tiveram sucesso aqui, por exemplo, a Romanel, né? Eu me lembro da Romanel. Romanel é uma de semi-joias, semi-preciosas. Então, o empresário, ele é muito positivo. Ele disse, olha, a gente tem que ver qual a inteligência de mercado, o que diz, o que a mulher aqui gosta, a mulher latina, qual é o seu foco? É o mercado da saudade? Vender produtos brasileiros? Não, eu quero vender só para os latinos, eu vou para americano ou para todo mundo. Então, aí com isso dá para arrumar, por exemplo, uma prateleira no mercado
se está só com bandeirinha do Brasil, nos produtos latinos misturados com todo mundo na prateleira geral. Então essa conversa com o empresário é interessante, porque eles, olha, eu caí do cavalo no primeiro ano, imaginei isso, nem vermelho, segundo ano vermelho, empatei no terceiro, comecei a respirar um pouco melhor no quarto ano, né? Então, por exemplo, como era uma coisa de e-commerce, eles disseram, não tem como mandar uma joia, alguma coisa bem delicada dentro de uma caixinha, por exemplo, da Amazon, que é uma caixa de papelão cheia de plástico. Então, eles tiveram que se reinventar, estudar, porque precisava ter um label, uma caixa especializada, que eles dão valor ao que está escrito na caixa, ao modelo, para poder crescer. Então, é o tempo todo, né? Oportunidades de melhoria, aprendendo com o outro, se superando. O pessoal que, na época da pandemia, não acreditou que a tecnologia podia estar em cima, mudando, então tiveram dificuldade, várias empresas de entretenimento, de outras coisas, ficaram um pouquinho embaixo, outras cresceram, mas aqueles que mesmo nessa parte eles conseguiram se acompanhar, saíram um pouco, não ficaram tanto no sufoco, né? Mas acompanhamos aqui, acompanhamos o Brasil, as próprias empresas aqui, né? Empresas questionando, por exemplo, tinha uma empresa pequena de computador, coisa pequena de casa, eletrônicos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos empresas grandes aqui, tipo a loja Target, que vendia de tudo, estava aberto, mas a empresa pequena dele teve que fechar. Houve um questionamento, poxa, então por que ele pode estar, mas é que ele vende comida também, essencial e tudo. Então ficou algumas, naquele início, né, que não tinha muita regra colocada, então deve ter sido bem distante. Nós acompanhamos aqui e torcendo para que tudo volte ao normal, que se recupere tudo, né? E a Apex está aqui em condições. É uma equipe pequena, mas é uma equipe muito experiente. As que tem mais tempo aqui estão com 15 anos quase de casa desde o início. A Apex faz 25 anos esse ano, porque antes a Apex, na realidade, ela foi a costela para Deus, mas ela veio do Sebrae, né? A Sebrae tinha um organograma ali, uma janelinha que era exportação, né? Então a Apex, a exportação começou a crescer, o comércio exterior, então aquilo ali saiu do Sebrae e virou, no caso, a Apex, né? Essa foi a nossa história aí de 25 anos atrás. Hoje estamos sujeitos à auditoria de TCU, nós somos uma empresa semi-autônoma do governo, porque o que o empresário paga, o empregador, né, paga sobre aquele 0,2% do empregado, aí um valor vai para o Sebrae, outro pequeno 10% vai para a Apex, outro para a BDI. Então, somos governo, prestamos contas, auditorias do TCU, uma auditoria externa e uma auditoria interna. Basicamente, esse nosso trabalho. Nós compramos aquele projeto do Cidade Empreendedora e eu sou o prefeito empreendedor do Rio Grande do Sul, ganhei o prêmio esse ano. É das políticas de desburocratização. Farroupilha hoje está entre as 8 melhores do Brasil, 5.500 municípios brasileiros, de políticas públicas de desburocratização, que é um passo antes de chegar aqui, né? Depois aqui a gente já transcende, né? Acho que fazer a nossa parte, eu digo, né? Depois transcende para as importações e exportações. Eu falei, acho que o Sul, sempre para mim, o Sul do Rio de Janeiro, mas familiares que nasceram no Sul, e eu me lembro saindo do Rio, chegando lá em Porto Alegre, no caso, aí vi o supermercado Zafari, né? Sim. Então, realmente bem arrumada, aquelas coisas que não via lá na minha terra lá. Então, coisas boas e tudo. O pessoal também de Caxias do Sul, nós temos lá quartéis em Caxias do Sul, né? Coisa, falou em Lages também, tem quartel lá. A família da minha esposa é de Caxias, de Jaraguá, Bento, não, São Bento, Jaraguá, São Bento e Brusque, né? São as Brusque, né? A mãe dela nasceu ali no Porto, ali em Itajaí. Polonesa, o pessoal veio da Polônia, ficou por ali, e aí a família ficou, essa da esposa, o pessoal do Rio de Janeiro. Meu irmão é de Cachoeira do Sul, nasceu lá, meu pai também serviu lá, em quartel de artilharia, então tem muita coisa boa, né? Então me lembro lá, as viagens, eu tinha um comandante que a gente rodava muito lá ao sul, né?
Então, cada cidade a gente passava tinha uma característica, né? A cidade do morango, a cidade disso. Então, sempre chamou muita atenção pela dinamismo, né? Aqui do Sul, nós temos várias empresas aqui do Sul, né? Com a gente aqui e tudo. Então, eu acho que tem força. Nós temos aqui, aqui nós temos o Paraná, né? Nós temos uma empresa bem forte, que era a Fulgauge. A Invest Paraná está aqui também, ela tem uma sala conosco aqui para trazer as empresas e tudo. Então, é basicamente isso. Se pegar cada esse evento desse que eu contei, tem uma historinha para contar e tudo ali, mas o mais importante é isso, é reconhecer o esforço de todos, o trabalho. Muito bacana essa viagem, eu sei que é difícil, falou, começa lá atrás o planejamento, aí vem a pandemia, bloqueia, vem aquilo ali tudo para conseguir fechar tudo. Eu vi a agenda ali, está bem complexa, né? Dependendo de muitas acertos e tudo, mas espero que tenha sido podendo ajudar aqui. E vamos ter encontro também com o Emanuel em São Francisco, ou não? Lá na... Sim. Temos. Aí também. Então, vai ser bom porque ele conhece muito, ele está na Apex também muitos anos, conhece e vai poder mostrar um pouquinho também da costa oeste americana, que tem lá de tecnologia e tudo, né? De todas as empresas. O Juarez lá de Brasília nos ajudou muito. O Juarez também. Lembra, eles fizeram uma... O Juarez esteve aqui, o Juarez esteve em São Francisco, então ficou fácil para ele conversar, né, e mostrar toda essa parte. Tivemos uma abertura, assim, já que o senhor comentou sobre o Exército também, uma abertura muito legal com o comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul, quando nós fomos apresentar uma proposta de desenvolvimento de coletes e capacetes balísticos produzidos com grafeno. Então, foi uma conversa muito, muito agradável e conheci um pouquinho da visão do Exército também, né, sobre tecnologia e, enfim, e os eventos que estão acontecendo. Nós temos lá o Instituto Militar de Engenharia, que é justamente para ver aquelas coisas que precisariam especificamente para o Exército. Mas é impossível, né? Nós temos que usar as experiências, o que os nossos empresários têm de coisa boa e tudo para pegar, né? Às vezes você não tem dinheiro num processo, não tem recurso para fazer aquilo que é o que o empresário precisa, quer comprar um determinado equipamento militar, tem que ver, tem que ter continuidade dele, né? E só que às vezes a verba não chega e tem que diminuir um pouco ali, na Iveco, por exemplo, está um planejamento muito bom, mas aí vieram os cortes e tivemos que diminuir de 1.000 por ano para 200. Então, às vezes a coisa acontece. Então, sentimos na parte do Exército justamente essa necessidade da permanência de um contrato, de manter aquilo ali tudo. Né? Michael, tu comentaste daqui a pouco do estado do Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi ali desse acontecimento que está tendo aí do evento da energia solar, por exemplo. Né? Se a gente pensasse assim, como fazer, o que vocês, como Apex, pesquisam necessidades aqui dos americanos e a gente acompanha pelo site, recebe notícias de vocês, mas se nós tivéssemos assim um grupo como este aqui interessado em alguma situação específica, algum nicho de mercado, sei lá, um moveleiro, metal mecânico, a gente consegue passar essa demanda para vocês e vocês procuram feiras, eventos e fazem algum, assim, como é que seria isso? Se vocês foram trabalhar fora Quem pede primeiro, né? O americano ou é o brasileiro ou vice-versa? Como é que seria? Vocês estão falando na parte de fazer exportação de produtos. Isso, para trazer. Nós temos demanda aqui de empresas norte-americanas que consultam, né? Normalmente são produtos do setor primário. Né? Em produtos industrializados a gente não recebe muito esse tipo de demanda. Porque eles conhecem, né? O americano até é bem melhor informado do que a gente imagina. Então eles conhecem as associações, por exemplo, quem trabalha no setor moveleiro, né? Tem polo aqui na Carolina do Norte, tem diversos eventos que acontecem. Então essa participação nos eventos, a Apex, ou ela faz já um acordo setorial, né? Esses projetos setoriais com as associações de classe, e aí essas organizações no Brasil trazem grupos de empresários para participar dessas feiras que já estão programadas, né?
na agenda da Apex do ano. Por exemplo, a gente já começamos o planejamento para 2023. Quais são as ações, as feiras que nós vamos participar. Então, essas feiras a gente trabalha com todos os setores. O melhor seria entrar em contato com a sede, né, e dizer o setor específico que vocês gostariam, às vezes até o país que vocês gostariam, que vocês acham que são competitivos. A Apex oferece uma série de pesquisas de mercado, oportunidades internacionais. Então, vocês consultando essas bases de dados que a Apex oferece, vocês podem decidir aqui, eu quero ir para os Estados Unidos para uma feira de móveis. A gente tem lá a lista desses eventos, né? Contrário, se vocês quiserem sair desse roteiro e entrar em contato diretamente com a gente, né, não tem problema também, porque muitas das empresas que participam dos eventos, né, que a Apex apoia através das associações de classe, o número ali já está selecionado de empresas, né, já tem um número por algum método de seleção, já tem um número de empresas. Por exemplo, a ATC, o ano passado nós tivemos 40 empresas pré-selecionadas lá pela Apex que poderiam vir e participar com a gente. Esse ano provavelmente, 2023 provavelmente teremos 50. Então sempre tem um pouco mais espaço de crescimento agora que a economia está retomando, os eventos voltaram a acontecer presencialmente. Mas, por exemplo, se é uma empresa de energia solar que tem interesse realmente em participar e nós estamos participando do evento, pode participar, né? A gente encoraja as empresas a participarem. No nosso caso, por exemplo, de energia solar, a gente vai deixar, né, porque pré-selecionamos 14 projetos, os melhores 14 projetos daqueles que se inscreveram. Então a gente tem interesse em também mostrar o que o Brasil tem de melhor. Se vocês são competitivos, né, nesse setor de energia solar, gostariam de solicitar uma apresentação, uma intermediação com empresários, a gente faz o trabalho de prospecção independente de eventos também, a qualquer momento do ano. Então tem uma série de oportunidades de trabalhar ali, e a demanda tem que vir de vocês, né? Sim, isso. A dúvida é essa, então, não necessariamente o Estado como figura pública, mas empresas do Estado, entidades de classe, seja, né, por exemplo, a SIC, né, a qual a gente representa, poderia ser assim, tentar criar esse canal, pode ser nesse nível? Sim, porque, por exemplo, vocês contatam o Emanuel, por exemplo, em São Francisco, queremos fazer uma visita como vocês estão fazendo agora, né? Não está dentro daquela programação anual da Apex, né? Mas pode ser que saia negócio, porque a gente conhece empresas, a gente faz divulgações, né? Eventualmente algum evento, digamos, vem prefeito de Farroupilha aqui, gostaria de fazer um encontro com o empresariado e falar sobre imóveis ou falar sobre algum setor específico, a gente pode tentar, montar uma reunião com empresários que têm interesse, né, no setor específico. Obrigado. E essa participação, como o Michael comentou, as empresas setoriais, os nossos projetos setoriais, por exemplo, a Bimóveis, ela recebe um apoio da Apex. Ela tem um monte de empresa montando ali embaixo e ela faz feiras e tudo, né? E a Apex, nós vamos também. Então, por exemplo, hoje, fisicamente, nós estamos fazendo ação de inteligência de mercado, então eu tenho um elemento na Costa Rica, um colaborador na Costa Rica, o outro fazendo Canadá, acompanhando esse trabalho no Canadá, a outra equipe chegou aqui para fazer Miami, a parte central aqui dos Estados Unidos, o outro nosso está indo para uma feira de plant-based, que está acontecendo agora em Nova York. Final do ano, mais um pouquinho de setembro, final de setembro, tem Expo East na Filadélfia. Então as feiras estão acontecendo. Por exemplo, essa ação ele está liderando. O nosso escritório, né, está liderando essa ação da energia renovável, RA2 lá que eles chamam. Então está liderando, com o apoio da Apex lá da sede ou não, ou só com o nosso apoio, né? Então aí você tem tudo, se você lidera a ação, se você ajuda a apoiar as ações e tudo, né? Muito bom. Uma dúvida, eu sei que a Apex, se não me engano, se não me falha agora, a Apex em São Francisco, ela está dentro de um hub de inovação, um coworking.
mas fundamentalmente ele se conecta com o ambiente, o ecossistema de inovação. A Apex aqui em Miami também faz algo do gênero, se conecta com esses hubs, esses ambientes de inovação? Especificamente, inovação tem, porque tem contato com todo mundo, né? Miami, o prefeito de Miami está querendo transformar isso aqui num hub de inovação. Ele, tem até hoje no meio, tem um grande empresário aqui chamado Moshimana, né? Que também está querendo trazer, de origem judia, está querendo fazer aqui em Miami um hub também tecnológico, né? Mas temos, como fazemos inovação, fazemos também com real estate e tudo, fazemos um pouquinho de tudo. Mas lá especificamente o foco dele forte é isso aí mesmo. Agora, nós aqui, de uma certa forma, operamos também como coworking, né? Então, essas empresas que estão aqui com a gente, eles conversam entre eles em algumas ocasiões durante o ano. A gente promove um evento onde as empresas podem se comunicar e saber se uma pode ajudar a outra, se alguma tem um serviço ou algum produto que elas podem trocar entre eles, né? Então, existe esse tipo de interação. A gente também tem interação aqui, por exemplo, com a Universidade de Miami, né, onde a gente fez um evento recentemente, quando um representante do Ministério da Economia veio dar uma palestra. Então, esses tipos de networking, né, como a gente diz, de contatos aí com certos grupos, tanto acadêmicos como empresariais, a gente mantém, até porque quando temos eventos aqui, a gente tem a obrigação de convidar essas pessoas, né, que possam vir a ter um interesse. Dentro daquela ideia da tríplice, então, por exemplo, agora que veio esse representante do Ministério da Economia, foi conseguido uma apresentação dele na Universidade de Miami, na parte de Business School, com as autoridades aqui locais, Miami-Dade County, com todo mundo, com a Câmara de Comércio. Ele foi na Câmara de Comércio, que as câmaras também são importantes, são Câmaras de Comércio Brasil, Flórida, Central Flórida, então em Tampa. Hoje tinha uma senhora chamada Sueli Bonaparte, ela ficou muito interessada, ela gostaria de assistir essa conversa, porque ela gosta dessa parte de inovação, o foco dela é inovação. Ela está na Câmara de Comércio de Tampa, né? Sueli Bonaparte. Temos a Câmara de Comércio aqui, com Alexandre Piquet aqui, depois tem a Câmara de Comércio Central lá em Orlando, também tem uma outra, aliás agora Orlando tem um vice-consulado, né? Então Miami tem um consulado e foi aberto agora um vice-consulado, porque temos muitos brasileiros lá e tudo, então ajudaria muito a dividir um pouco a parte aqui do consulado de Miami, né? Então é isso aí, ajudar as empresas brasileiras, torcendo para que tudo dê certo e nessa troca de experiência, quer dizer, a Apex não faz um negócio, nós somos os facilitadores, né? Colocamos ali na bola, ali, na melhor posição para ser chutada e tentar fazer o gol, né? Botar um comprador sentado com o vendedor, apresentar, como o Michael comentou, um prefeito de uma cidade que tem interesse em fazer um investimento, alguma coisa lá no Brasil e tudo. Essa parte de real estate começou, e interessante porque a Apex, ela tem, nessa parte de investimentos, ela tem os interesses, né? Os setores. Então, tinha setor muito procurado para infraestrutura, por exemplo, porto, aeroporto, estrada de ferro. Tinha outros que estavam lá embaixo um pouquinho, como era o real estate. Mas aí chegou um diretor que gosta, conhece, não, pode aprofundar, que vai ter saída para o real estate. E aí vimos realmente que você pode mergulhar, dar abraçada, que fundo, tem muita coisa para fazer, né? O Brasil, aí você começa a ver, o Brasil tem áreas que todo mundo quer, tem terrenos beira de praia, terrenos em serra, fazenda, né? Tudo quer investir em resort, em hotel, em hospital. Agora nós temos um especialista em saúde também, que nós estamos vendo como é que quantidade de coisa que o Brasil tem na área de saúde, né, de equipamentos hospitalares, de coisas que podem ser transmitidas. E como ele é médico, doutor, cardiologista, muito bom, aí quando chega na hora da feira para conversar, o vendedor não, tem que falar com o dono da empresa, o presidente vem, porque tem um cara que conhece. Não, eu fiz uma cirurgia, eu usei esse teu marca-passo, eu usei esse teu negócio da minha cirurgia.
E aí o cara, opa, será que deu certo ou não? Então, não vai ser com qualquer um que está falando, né? Então, essas são as oportunidades que a gente tem, né, Mário? Mas o Rio Seito que vocês falam é nas duas vias, de lá para cá, o brasileiro investindo aqui ou o americano lá? É nas duas vias que está explodindo isso? Acaba por todo mundo conhecer, acaba quase sendo nas duas vias, mas o nosso trabalho é levar daqui para investir lá. Mas como todo mundo conhece tudo, eles, o de lá, nós temos aqui morando nesse prédio azul aí do lado ali, que ele quer vender. Uma incorporadora lá de Camboriú, que exatamente. Quer que os brasileiros aqui, né, que já estão há muitos anos morando aqui, obviamente bem capitalizados, né, que investam em Camboriú. É o maior prédio lá, né, que está construindo a maior torre lá em Camboriú. Ele está aqui do lado, o garoto novo. E, puxa, não sabia, aí veio aqui conversar e tudo. Quer dizer, nessa hora a conversa acaba fluindo, mas ajudar, você pode ajudar nisso aí, mas o trabalho seria sempre daqui para lá. Daqui para lá, né? Eu vi que vocês têm realmente, para 10 pessoas aqui, eu estava calculando tudo isso que vocês fazem, a conexão, que acaba sendo um ponto, né? Daqui para lá, de lá para cá, e a junção. Eu entendi bem, ali em Brasília, 360 pessoas? Quartel-General. Porque lá, essas... A estrutura... e a norma, somando o pessoal no exterior, com esses pontos fora, vai dar 400 pessoas, 420 no total. E a ideia realmente é trabalhar para isso, ajudar no que a gente pode fazer. Mas é pouco, tá? Comparado com outros países que eles têm de pessoas engajadas na promoção comercial. Por exemplo, os Estados Unidos talvez seja o país que mais investe, né, em polos e escritórios em volta do mundo. Então, praticamente todo consulado, eles têm pessoas do departamento de comércio que estão dentro eles não têm uma agência tipo a nossa, né? Todos eles estão ligados ao departamento de comércio americano, mas dentro dos consulados você encontra pessoas que são especialistas do setor, e isso nós só temos em Brasília. Então, por exemplo, no escritório de São Paulo dos Estados Unidos, eles têm especialistas na área de energia renovável, que é só solar ou eólica, e uma outra pessoa especialista só em combustíveis líquidos renováveis, que seria etanol, biodiesel. Então, eles têm uma infraestrutura porque eles vivem, né, o comércio é muito mais desenvolvido, o comércio internacional para os Estados Unidos, muito mais importante do que para o Brasil, em comparação de percentual do PIB, né, que vai para a exportação. Você perguntou sobre o trabalho do SECOM, né? Então, realmente, também temos isso nos nossos consulados, nas nossas embaixadas. Nós temos um setor comercial que faz o que a Apex faz, né? Via a parte do comércio, só que eles fazem a dupla via. Então, nosso consulado aqui, se vocês conversarem lá, ele vai comentar também na importação, está preocupado com a importação da Flórida, no caso, porque ele é Flórida com o Brasil. Né? Se conversar com Houston, além de ele buscar a exportação, o papai também está preocupado com o comércio Houston, Brasil, né? Então, no caso Texas, né? Houston, porque Texas tem Dallas, né? Toda essa inteligência que a Apex tem, como é que os empresários podem ter acesso a essa inteligência para poder se posicionar? Para poder pensar em como fazer alguma coisa? Tá, então, por exemplo, aqui nós temos que faz a inteligência de mercado, né? Então, ele tem disponível, dependendo da pergunta, ele tem disponível, por exemplo, uma empresa, chegou aqui uma empresa, vamos supor, de broker de saúde, equipamentos farmacêuticos. Então, ele tem um kit de boas-vindas ali, ele tem uma lista de prestadores de serviço para tudo. Eu não posso indicar um advogado, nem um contador. Eu tenho que, olha, depois tem 3 aqui, todos são bem, tá? E você escolhe o seu, não posso me comprometer com um. E especificamente essa parte aí, ele faz um estudo, sem ônus, ele faz um estudo geral sobre aquela matéria, aquele mercado, daquela específica que ele pediu. Aí, se ele precisa, especificamente aqui a gente, se ele precisa de um estudo mais customizado, mas eu não queria relógio, eu queria um mercado de relógio que faz também isso, que ele precisa demandar mais coisas, aí ele faz esse estudo, às vezes leva mais dias, mais tempo, não. Pode ser que esse estudo seja cobrado,
bem subsidiado, né? Mas daí dependendo do trabalho, mas tem sim. E a própria sede. A própria sede ela tem estudos de mercado disponíveis na internet já liberado, só se inscrever, se cadastrar ali, faz preencher alguma coisa assim, e vai ter acesso ali, ou especificamente também lá, porque lá tem para o mundo todo. Né? Então, quando você falou no negócio de feiras, a quantidade de... Tem um projeto mais feiras e tudo, é muita feira no mundo todo acontecendo, muita coisa. E lá realmente eles têm o controle de todo, né? De tudo. A gente às vezes aqui somos surpreendidos com alguma feira que aconteceu aqui no na casa, eu não fui avisado. Aí você vai ver, não, por quê? Porque não está no projeto Apex, não está naquilo ali. Por exemplo, agora, ligaram para mim se eu sabia sobre um evento do Tambaqui, não foi Tambaqui, na Nova York. Fizeram uma degustação de tambaqui. Não estou sabendo, ninguém falou nada. O consulado lá não estava sabendo. Então, quer dizer, se a gente soubesse, o consulado poderia ter mais coisas. Então, fizeram até na mídia social, o pessoal na Times Square, uma caixinha tipo uma pizza assim, uns tambaquis ali tipo uma degustação e coisa. Então, interessante. Levaram não sei quantos mil tambaquis para lá. Para fazer, porque aqui tem problema da proteína, né? O porco pode, não pode a carne, então tem uns controles aí, que aí o estudo de mercado exatamente vai dizer pode, não pode, isso aqui pode trazer, isso aqui não pode. E são estudos assim que são entregues prontos, ou existe uma base de dados onde a gente pode minerar, garimpar e descobrir isso? Não, nós temos justamente a Apex para ajudar, porque tudo é caro, né? Essas bases de dados, é o Hoover, é o outro lá, nós temos acesso, pagamos para aquilo ali para justamente ajudar os empresários. Então, aí quem vai ver tudo ali é o nosso pessoal naquela base de dados, porque ele que tem a senha, ele tem aquele coisa para entrar. E aí ajudamos nesse sentido. Então, se precisar de alguma coisa específica, ou se a gente consegue aqui, se não conseguir aqui, joga para a sede lá para ver. Nós temos acesso a bases de dados pagas que são bastante caras e algumas delas disponibilizam estudos, né? Você pode localizar através de um código por produto, por exemplo, o código da NCM, você converte para o HTS aqui dos Estados Unidos e você consegue, através daquela classificação, identificar exatamente o produto aqui nos Estados Unidos que é do seu interesse saber como está o mercado. Algumas dessas bases de dados oferecem estudos superficiais, né? Mas pelo menos oferecem informações de importação, consumo. Então tem dados básicos e tem dados bem mais detalhados, né? E de tendência também? Tendência, eu não sei se tem tendência ou se é de, tipo assim, dos anos anteriores. Eu acho que você pode extrapolar, se você tiver informações dos 5 anos anteriores, né, em relação ao consumo, utilização do produto, serviço, você consegue, eu acho, fazer um estudo de tendência você mesmo. Né? Não, sim, isso é possível. Faz um estudo de regressão linear e verifica alguma tendência. Eu pergunto justamente essas questões de tendência futura, porque elas são diretrizes interessantes para não tirar uma fotografia só do momento. Isso, em questão de 6 meses, 1 ano ou 2, gera-se uma defasagem, né? Especialmente se a gente está falando de tendências de comportamento, né? Que vão influenciar em tendências de tecnologia. Foi nesse sentido, assim, se há algum estudo que não seja, não que seja simples, né? Mas que não seja só uma fotografia do momento. Pode ser que tenha, realmente o pessoal faz lá, porque como eles estão trabalhando cenários, cenários, então realmente eles estão vendo lá na frente, hoje é assim, mas como a tendência está para cair para cá, pode ser que mude lá na frente, né? Tem um produto interessante aqui, até o Fernando, o nosso colega, vai participar do evento, de plant-based, né? Então a gente sabe que tem pessoas que têm problemas, não querem consumir mais a carne bovina, não querem mais, querem ser veganos ou vegetarianos. Querem comer bacon, mas sem matar o porquinho. Então a gente está vendo que existe uma tendência da produção de certos produtos substitutos à carne humana, carne bovina. Para os humanos. Para os humanos, para o consumo humano.
E eu participei de um evento uma semana inteira lá em São Francisco, que era justamente só sobre isso, o salmão feito com salmão vegano, com derivados de soja, com derivados de outras plantas, né? Mas não poderia chamar de salmão, né? Não pode ser chamado de salmão, mas eles chamam de sabor salmão, né? Mas são proteínas. Existem aquelas proteínas que são realmente idênticas, né? Porque eles fazem cultura em laboratório. Isso aí eu acho que é uma tendência. A cidade lá de São Francisco, eu acho que é a primeira nos Estados Unidos a ter uma planta industrial de carne produzida, né? Cultivada em laboratório, e fica dentro de um dos locais mais caros de São Francisco. Então imagina você substituir uma fazenda de 3.000 hectares, por exemplo, com um rebanho bovino por um prédio no centro de São Francisco para produzir o mesmo tipo de proteína, né? Se a pessoa vai consumir ou não. E o time que isso tem, né? Os grandes players de fast food, como McDonald's, BK, etc., eles se uniram porque sabem que a carne essa de planta vai demorar para o pessoal consumir. Então eles se uniram, né? Então, o Bob estava junto nisso. Mas não vendeu. Todos lançaram, todos criaram o seu marketing lá e não aconteceu, porque o cara que vai comer um fast food, ele quer gordura. Ele quer encher o pão, né? Vamos dizer, quero... o sabor. Então não rolou. Mas então, tu entende? Esse cara tem que saber o time que isso vai levar, quem vai ser o pioneiro, né? Mas isso que o Michael falou, na verdade, é carne de verdade, só que produzida em laboratório. É carne de verdade, mas produzida em laboratório. Carne de verdade. É carne de verdade, não é carne, não é plant-based, é carne de verdade, produzida em laboratório. Eu até gostaria de se mas de verdade como? São células, né? Eu gostaria não tem o bolo e replica a célula, é isso? Exatamente. Às vezes eu fico um pouco preocupado, porque quando a gente fala no Vale do Silício, ali a gente fala aqui também em Miami, né, sobre muita tecnologia, mas também a gente vê algumas questões que elas são hoje na prática para nós conseguirmos realizar, né, esse comércio, né, entre os nossos países. A questão assim logística hoje, né, não sei se a Apex também, ela certamente está envolvida, acredito, nessa situação de mercado atual que a gente tem hoje, que é como tu transportar, né, do lugar de A a B, né? Vocês devem, é notório, né, que os custos elevaram muito, né, o transporte das mercadorias hoje. E a gente tem feito várias, assim, participado, né, de vários eventos do pessoal sem muita... Tem explicação, mas não se sabe ainda se tem já uma solução. Então, não sei se vocês também têm alguma opinião ou puderem conversar um pouco sobre isso, porque a gente vê, não sei se eu fui claro, né, mas a ideia também de hoje, para realizar uma exportação para os Estados Unidos, o Brasil, ele tem sido um país relativamente caro, né? Eu acho que eu até sei de um exemplo bastante próximo a mim, que é o arroz lá de Cachoeira do Sul. Pois é. Em um ano, em questão de um ano, o preço do container do transporte foi de $3.000 para $10.000, $12.000. Então, produtos primários inviabilizam assim, a exportação. Nós temos empresas que comentam isso, né, de 4 para $14.000, né, para trazer para cá, inclusive, né? No caso aqui, a gente sabe que o pessoal está onerando muito, né, esse negócio. Então, às vezes, inclusive, inviabilizando, né? Claro. O produto, de repente, se o produto é de maior valor agregado, você consegue transferir parte desse custo adicional para o consumidor, né? Isso. Mas se é um produto então, básico, a provocação seria essa. Daqui a pouco, se vocês tivessem algumas informações, não, claro que talvez não nessa reunião, né? Porque a gente também está com um tempo, acho que... Mas daqui a pouco da gente manter esse canal também, porque quem sabe... A gente sabe que os Estados Unidos têm a vantagem de andar na frente, né? A gente, até chegar a notícia lá no Brasil, talvez até chegar para nós, né? Ela pode chegar distorcida, né? Eu acho que vocês poderiam também, nesse ponto, né, manter esse canal conosco para novidades, né? Ok? Você deu o cartão já? Sim. Ficamos aí, eu vou dar um oi para vocês. Mas aqui é o seguinte, ligação direta, por favor, quando vierem a Miami, aqui é... Coração, um cafezinho brasileiro, uma casa brasileira, com certeza. E é sempre um prazer em receber, individualmente, em grupo, os contatos por e-mail, telefone, estamos sempre à disposição para ajudar. Tá bem, antes de entregar o nosso presente aqui que o Clóvis Tramontina e a família Escomação mandou para vocês,
Fábio, nós temos lá algo muito em comum que a Apex pode ajudar. Por exemplo, nós temos empresas locais que também fizeram fusões com americanos e isso deu certo, né? Então não preciso citar o nome delas, mas todo mundo sabe quem é. E tem lá uma questão das vinícolas, que elas investiram muito, hoje elas precisam de grandes parceiros, só que já estão com as marcas consolidadas, viramos uma grande região mundial nesse setor. E tem também outra questão, que é uma empresa que saíram grandes e bons CEOs de grandes companhias, estão montando lá as vans elétricas, 100% elétricas. O Brasil hoje não tem nem a própria legislação do carro 100% elétrico, está andando isso aqui, só que com a política dá um intervalo aí, né? Mas entendo que essa missão nossa aqui, ela vai trazer grandes resultados para a gente poder trazer esse case, né, de união com brasileiros e americanos numa região que já tem resultados que foram já apresentados. Então acho que vai ser eu acredito que Deus não nos aproximou por nada, isso que eu quis dizer. Vai ser muito importante aí. Só que eu vou pedir que os senhores abram, porque o Clóvis quer que abra o presente, né? Senão ele diz que não aparece. Obrigado. Pode rasgar, né? Pode. Clóvis Tramontina, ele é de faca, ele é de uma moeda. Ele é de Carlos Barbosa, mas os filhos casados com 2 gurias farroupilhenses. Então ele é de Farroupilha também. Esse presente vai ser de Farroupilha. E ele tem uma unidade, que é a nossa maior empresa de maior faturamento e de retorno para o município, é a Tramontina também. Eu tenho um primo que mora em Farroupilha. Ele com a esposa não... Sobrenome Mário. A esposa dele é Larissa, trabalhava no Santander até 6 meses Sim, já. Larissa Paraco. Isso. O mundo é pequeno, hein? O marido dela trabalhou na Corsã. Isso. Isso aí. Muito obrigado. Muito bom. Nós queremos registrar uma foto com vocês com essa e tirando para aparecer o logo da Six pro parede ali. Até pro Clóvis mandar de novo os brindes na próxima, né? Eu vou do lado do senhor aqui, ó. Ele na... Dani, vai do lado do Michael. Desculpa a gente apressar, porque quando a gente marcou a prefeitura, era mais eles pediram para Mas é um Miami-Dade? Não, é Miami City, é lá do Soares. Com o Soares, tá? Não estou ligado com você. Tá bom. Miami, tá bom, mano. Vamos lá. Eu vou te ajudando aqui. Lá. Naquela lá. Então segura aí. Segura aqui também, é isso. Dani, segura ali pro Mike pra ficar aqui, tá entregando. Isso. Mais pra cá. Inclusive ontem a gente tava numa janta, tinha segura aí, depois eu vou fazer uma da UX. Vacas, talheres, né? Talheres, famosos talheres. Corte rápido Tramontina. Obrigado a vocês. Não tivemos mais tempo para conversar aí.